ouvir mais uma apresentação de trabalho no CENID 2020. O artigo resumido, o uso da tecnologia no processo cognitivo. YouTube como ferramenta pedagógica no ensino médio integrado, que será apresentado pela Luciane Martinez, vinculada ao Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Por favor, Luciane, é contigo. Bom dia a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Luciane, eu sou publicitária e atualmente eu curso uma formação pedagógica para graduados não licenciados aqui no IFSU Campus Pelotas. E sempre fui curiosa e sempre gostei de me envolver com tecnologias e buscar novidades. Então, em conversa com meus professores, achei interessante realizar uma pesquisa sobre o uso, então, das tecnologias, né, no processo cognitivo, e escolhemos o YouTube para ver se ele funciona como uma ferramenta pedagógica no ensino médio integrado. Então, o meu artigo, ele está baseado numa pesquisa qualitativa. Nós montamos um instrumento de 20 questões, sendo que dessas 16 foram objetivas e 4 dissertativas. O nosso foco foi os cursos técnicos integrados ao ensino médio, aqui do IFSU Rio Grandense, né, o Campus Pelotas, e escolhemos 3 cursos. No início, eu tinha interesse em realizar minha pesquisa com uma turma de semestre final, os cursos aqui são semestrais, 8 semestres, e conversando com os professores, eles disseram que, de repente, eu poderia não ter pernas para tanto, né, porque nós temos 7 cursos integrados. O nosso campus, ele tem cursos subsequentes e concomitantes também, mas o meu foco seria o integrado. Daí, eu não gostaria de deixar de fora o curso técnico de comunicação visual, que foi o curso que eu trabalhei no meu primeiro estágio da formação pedagógica, e é bem relacionado com a minha área, né, de formação, óbvio. E peguei 2 turmas de semestres finais desse curso técnico e resolvemos escolher outros 2 cursos por sorteio. Fiquei bem contente com o resultado, que caiu o curso técnico em edificações e curso técnico em eletrônica, então ficamos com uma pesquisa em cursos bem distintos, que era um pouco do meu interesse, de ver se todas as áreas têm a mesma forma de pesquisa, enfim. Nós vemos que os meios de comunicação, eles estão 100% praticamente atrelados com as tecnologias. Conforme novas tecnologias vão surgindo, os meios de comunicação vão se adaptando para se manterem atualizados e estar sempre com um fluxo de público, né? E daí eu imagino que isso não tem como não refletir no ambiente escolar. Eu acredito que um professor, quando traz tecnologia para a sala de aula, ele consegue colaborar muito no processo cognitivo dos estudantes. Então, sendo assim, eu coloquei esse engajamento docente, porque eu imagino que quando o professor está atualizado com as novas tecnologias, a gente consegue fazer uma troca de informações, de conversa, né, com os estudantes, porque esses são mega conectados, principalmente o meu foco, que é o ensino médio, que são os adolescentes, essa geração Z, que o pessoal está imerso nas tecnologias, e eu acho que a aula se torna muito mais enriquecedora quando a gente associa as tecnologias. Basta a gente ir atrás e está sempre, como eu coloquei, que se atualizando. Logo, não tem como dizer que a educação está tomando um rumo voltado para a multimídia, e isso aí a gente tem várias possibilidades, seja por texto, por som, por imagem, ou um mix desses 3. Como aqui o meu foco é a plataforma YouTube, a gente vai ficar puxando para vídeos, né? E isso, agora voltando a estudar, nessa formação pedagógica, eu vejo que está tendo presença nos bancos escolares. Aí vai depender se vai ser pela inserção dos professores ou se vai ser pela busca do próprio estudante. Então, eu
trago uma citação de Arroyo Jordan, que ela é de 2006, onde eles colocam que o produto audiovisual pode ser utilizado como motivador da aprendizagem e organizador do ensino na sala de aula. Eu tive uma experiência bem positiva e posso dizer que é motivador. Quando eu realizei meu primeiro estágio em 2019, onde eu trabalhei com uma turma de sexto semestre, e eu sempre busquei trazer vídeos para ilustrar o conteúdo, porque por mais que tu não queira dar uma aula tradicional por vezes, se o conteúdo é meio teórico, tu acaba te pegando numa aula tradicional. A nossa ideia sempre foi inovar, então eu trazia um vídeo para dar aquela quebra, e eu percebia que tinha muita interação, os alunos acabavam quase que 100% interagindo, e a partir dali, alguns levantavam hipóteses, e a gente conseguia ter uma discussão bem legal, bem interessante. 10 anos depois, eu trago uma outra citação, que os autores do livro Letramentos Digitais, em 2016, colocam que o impacto das novas tecnologias sobre a aprendizagem linguística é enorme e muda o tempo todo, exigindo tanto dos educadores quanto dos estudantes a aquisição de novas habilidades e estratégias para eles poderem ter acesso ao potencial que essas ferramentas lhes propõem. Eles podem oferecer. Isso aí a gente está vivenciando aqui no próprio evento, né? Tentando adquirir novas habilidades, para mim está sendo um desafio, é a primeira vez que eu apresento um trabalho assim. Então, a gente vê que as tecnologias elas estão presentes no dia a dia de gente e não tem como não ter um reflexo dentro do ambiente escolar. As tecnologias elas estão ao alcance de todos, basta tu ter um acesso à internet, e isso hoje em dia faz parte, né, do nosso cotidiano. Isso tudo veio só a fomentar mais a minha curiosidade nessa investigação, se esse recurso, essa linguagem audiovisual, ela podia agir numa forma de contribuir na educação do ensino médio. A partir daí, resolvemos então investigar se os estudantes do ensino médio integrado, eles fazem uso do YouTube, se essa plataforma, ela vem a ser uma ferramenta pedagógica. Então, os objetivos da minha pesquisa, né, investigar e analisar as alternativas que os estudantes buscam como apoio ao conteúdo visto em sala de aula, a frequência dessas buscas pelos estudantes online, né, na internet, se como esses estudantes se apropriam de suplementos digitais, e ver se eles avaliam, se eles percebem se há um impacto, né, dessas pesquisas na sua rotina acadêmica. Como coloquei, o nosso instrumento de 20 questões foi aplicado num tempo médio nas 4 turmas de 10 minutos. As turmas que receberam, teve uma turma que recebeu, respondeu, me retornou, levou 10 minutinhos. Aí alguns levaram 11, 12, porque algum estudante tinha alguma dúvida em relação a alguma pergunta, se era mais abrangente, se era mais restrito, enfim. E com esse instrumento nós conseguimos abranger um universo, né? 64 estudantes participaram, e somente um não teve interesse nessa participação. Quando eu lancei a pergunta se eles buscavam conteúdo online para colaborar na sua trajetória acadêmica, se eles procuravam conteúdos das disciplinas curriculares, dos 64, 63 me responderam que sim, eles realizam pesquisa acadêmica online. Isso só veio a corroborar com o que eu imaginava. Então, a partir daí, nós desenvolvemos uns gráficos para ilustrar alguns resultados. Como o nosso artigo aqui só tem 4 páginas, a gente tem que selecionar o que vai colocar, né? Então, eu trouxe a questão de número 4, que era como o YouTube está inserido no dia a dia dos estudantes do ensino médio integrado. Então, dos 64 estudantes, 53, eles responderam que é um complemento para as aulas presenciais. 43 dos estudantes disseram que eles vão em busca de uma linguagem mais acessível. 28 estudantes disseram que, por vezes, não compreendem alguma coisa das aulas presenciais. 27 estudantes disseram que acabam ficando, por vezes, desatentos, e isso aí eu vou abrir um parênteses,
porque eu fui aluna da instituição, não como IFSU, mas assim, antigamente como Escola Técnica Federal de Pelotas, e tínhamos disciplinas 3 períodos corrido e outros 5 períodos corrido, mas aí prática a gente consegue ir, né? Tem a interação, óbvio, mas quando é uma disciplina mais teórica, a gente corre o risco de colaborar com a desatenção por alguns momentos do aluno, se a gente não buscar inovar na sala de aula, né? E dos 64 estudantes, 25 disseram que buscam sim a plataforma YouTube, mas somente em véspera de avaliação. Eu achei bem interessante a colocação de um estudante que trouxe aqui. Falou a respeito do YouTube que, por ser uma linguagem acessível e também ser algo de fácil acesso, com muitos conteúdos de todos os tipos, realmente uma uma coletânea de material que tem nessa plataforma, só que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só fazendo uma triagem ou dando alguma revisadinha no que a pessoa está colocando lá, né? Sobre o tempo médio semanal, quando a gente fez essa pergunta no instrumento, o tempo médio semanal que eles se dedicam a utilizar o YouTube para fins de estudo teve uma interação bem significativa e nós conseguimos contabilizar uma média de 7 horas e 30 minutos por semana de dedicação a fins de estudo, sendo que, claro, que muitos usam para entretenimento também. A questão de número 9, ela perguntava se o estudante gostaria que estivessem disponível no YouTube as aulas dos professores. E aí a gente teve uma resposta de 84% positiva e 16% negativa a respeito. O que muitos relataram é que quando eles iam em busca de uma disciplina da formação geral, era muito mais tranquilo de encontrar, tinha muito mais conteúdo. Porém, quando eles iam em busca de disciplinas específicas do curso técnico, ou às vezes não encontravam, ou quando encontravam eram poucas opções, e dependendo da linguagem que era usada, eles acabavam não tendo uma boa contribuição de material na plataforma. Então, a ideia deles terem disponíveis no YouTube as aulas de alguns professores seriam mais relacionadas à parte técnica da sua formação. A questão de número 12, ela questionava se o estudante achava que a videoaula poderia substituir completamente a aula presencial. E aí até me surpreendeu um pouquinho, porque como é uma geração que está imersa nas tecnologias, eles estão, como eu falei, mega conectados, eu achei que, não imaginei que tivesse um resultado assim, onde 92% disseram que não, as videoaulas não substituiriam completamente a aula presencial, e apenas 8% disse que sim. Então, embora a gente veja que a grande parte, né, um universo de 64, 63 estudantes me disseram que sim, buscam material online. Então, é a maioria. Aí a gente vê que pela resposta deles, quando a gente fala nessa substituição e aí completa, eles não têm uma boa aceitação ainda, porque eles alegaram várias situações. E aí eu achei interessante fazer umas transcrições e trazer aqui para vocês terem uma ideia do que os jovens daqui do IFSU pensam a respeito. Por exemplo, o estudante B. Porque é necessário ter contato com o professor pessoalmente, nem todos possuem disciplina para ver vídeos. Eu gosto de ir à aula, conhecer pessoas, tirar dúvidas. Acredito que os vídeos são complementos e não são suficientes para serem substituídos pelas aulas presenciais. O estudante C, não, porque a aula presencial a gente se conecta muito mais. Porém, em videoaula fazemos no nosso tempo, podendo ser mais produtivo. E aí, aqui, alguns mencionaram que há vantagem da videoaula, que eles podem pausar e podem retomar quantas vezes necessárias, até que eles absorvam o que eles estão buscando. O estudante D colocou que porque faltaria
explicações detalhadas, a aula em vídeo é um complemento à presencial. O outro estudante, porque educação vai além do conhecimento, e para isso é imprescindível relações humanas. E ainda, o processo de aprendizagem de cada um exige determinada atenção, maior ou não. E aí, por último, eu trouxe, pensava assim antes, porém, em aula os professores dão dicas valiosas de experiência pessoal e orientam cada aluno de forma personalizada. E aqui eles acabaram relatando que às vezes não tinham alguma dúvida, mas conforme a dúvida do colega e aquela interação que a gente encontra sempre em sala de aula, eles acabavam levantando outras hipóteses e assim acabavam discutindo no grande grupo. Situações que acabavam às vezes colaborando até para aqueles estudantes que são mais tímidos, que acabam tendo vergonha de questionar, só em ouvir aqueles debates acabava esclarecendo melhor. Então, como não está finalizada a minha pesquisa, né, eu estou em fase de finalização, e aí aqui para o evento eu trouxe umas conclusões parciais que nós chegamos. Foi confirmado, sim, que há um acesso à plataforma de vídeo. E há um interesse na busca online de material, principalmente como um complemento ao que eles encontram em sala de aula. E a partir daí nós fomos concluindo que há uma tendência de os professores avaliarem a utilização do recurso de videoaulas. Seja produzido por eles próprios, ou seja, os professores selecionando algum conteúdo para compartilhar com os estudantes, ou mesmo que eles peçam que façam uma pesquisa, deixar livre, mas desde que tenha uma triagem e uma revisão, porque eu tive uma experiência de selecionar os vídeos que eu ia levando para os estudantes quando eu tive na minha primeira regência, e eu acho que encontrei um vídeo bárbaro, o menino falava muito bem, o tempo era assim 4, 5 minutinhos, era perfeito praticamente o conteúdo. Aí quando eu estava assistindo pela quarta vez para revisar, terceira, quarta vez, aí eu percebi que ele trocou uma informação. Então eu acho que essa triagem a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. E eu acredito, assim, que a inserção dessas videoaulas nas aulas presenciais vai colaborando, né, com um material mais diversificado e vai ficando mais dentro das conformidades que os tempos modernos ou pós-modernos que são os nossos estudantes de hoje, né. A partir dos resultados obtidos, a nossa ideia é de repensar as formas de contribuir nos processos de ensino e de aprendizagem dos estudantes, fazendo um uso mais apropriado da plataforma YouTube e trazendo sempre para a inserção em sala de aula ou usando as formas de comunicação que a instituição tem de estar sempre repassando algum conteúdo para contribuir na trajetória acadêmica do estudante. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, eu quero dizer que foi um prazer participar aqui desse evento, né? Foi um desafio para mim. Peço desculpa por alguma coisa, eu quero agradecer muito a atenção. Eu coloquei aqui embaixo o meu e-mail e eu quero desejar um ótimo evento a todos. Eu espero que futuramente a gente consiga se encontrar presencialmente e que tenhamos muito sucesso nas nossas caminhadas. Era isso aí. Então, muito obrigada.